Nossas saudações fraternas. Hoje nós vamos ver mais um capítulo do livro Divina Presença e algumas mensagens da leitura diária do Emmanuel. Então, apesar de não estarem numeradas, mas a mensagem número 11, opção. Tá? Então, a opção, Silvinha, é Deus ou Mamon? Deus seria o desapego, as virtudes ou os tesouros do céu. E Mamon seria os apegos, a avareza, a ambição. Há, portanto, a necessidade de fazermos uma opção, uma escolha. E a nossa escolha precisa ser firme. A gente precisa ter exclusividade. E normalmente a gente fica assim, um pouquinho ali, um pouquinho cá, né? Tentando equilibrar coisas que são inconciliáveis, né? Um indivíduo é ambicioso, avarento, ou ele é desapegado. Não tem como agradar a Deus ou a Mamon, né? Já no dizer do Cristo. No texto de João da Cruz, carta 17, diz assim: para ter Deus em tudo, convém não ter em tudo nada. Porque o coração que é de um, como pode ser todo de outro? Já dando esse indício da exclusividade. Onde está o teu tesouro? Que coincidência feliz hoje o Emmanuel com o Yogin. Onde está o tesouro, está o teu coração. Tá? Então, comumente, naturalmente, nós fazemos as preferências ligadas às ilusões do ego adoecido, que gosta do poder, que gosta, né, das exterioridades, das convenções. Então, tem vários tipos de pessoa. Primeiro grande parágrafo. Tem vários tipos de pessoas, Iranei. Tem pessoas violentas, audaciosas, medrosas. Pessoas do amém. Pessoas do amém, lagartixa, né? De sim para tudo. Mas ele quer falar das pessoas cabide. A pessoa cabide vai pendurando nas costas tudo. Só que o que as pessoas cabide penduram nas costas, assim? Dinheiro, poder, prestígio, prazer, medalhas, títulos. Aquilo que representa os tesouros da terra. Ou os valores ilusórios do ego adoecido, e não do ego saudável. Essas pessoas cabide, elas são importantes no mundo. Elas dominam na opinião pública, manipulam as finanças no comércio, nas universidades, inclusive nos templos religiosos. Então, um poder onde reúne pessoas, ali estará o jogo do poder. Né? A palavra de uma pessoa cabide, Jaque, é ouvida com respeito pelo peso de ouro e pelo medo que impõe. A pessoa cabide é uma autoridade, ela entende de tudo, ela faz palpites ordem. Muitas vezes não entendem nada, mas são sempre escutados em toda parte, Noquinha. Pessoas que podem adquirir, pensam que vão adquirir espiritualidade com grandes doações
ou com jogo de influências, ou disputando os primeiros lugares, como no tempo de Jesus. Não se chamam mais fariseus, nem também estão em Israel, mas por todo o mundo aparecem as figuras poderosas, as figuras onde tem poder, né? É fácil ver. Por quê? Porque são os valores da sociedade, né? Ser forte, produtividade, coragem, né? Tudo que bloqueia o acesso do indivíduo às suas verdades internas, principalmente a condição humana, que é imperfeita, frágil e pequena, né? Aí é que mora o perigo. Então, esses que pretendem orientar a vida religiosa, líderes espirituais, né? Eles, infelizmente, seguem esse modelo de valores egóicos, né? Esse modelo de poder, de mando, tá? Então, essa é uma coisa que escraviza. A religião deixa de ser saudável, né? Estruturas de poder, quando que a espiritualidade saudável é uma libertação, o indivíduo passa a ser livre para fazer suas escolhas e assumir suas responsabilidades, sua própria autonomia, não depende de ninguém poderoso acima para determinar se o que é certo, o que é errado. Isso não favorece a espiritualidade. Então, o Yogi nos aconselha atenção, cuidado, esperteza para não deixar que esses valores entrem em nossa mente, em nossa vida, porque entram pelos poros, tá? São por absorção, por hipnose da multidão, né? Ou seja, todo mundo pensa assim, todo mundo é assim que funciona, e sem perceber você vai, Lucinha Andrade, todo vai perceber, né? Quando você não menos percebe, você está pensando do mesmo jeito e repetindo e seguindo a manada, certo? Então, o pensamento nosso está meio paralisado pela inércia, por falta de hábito de pensar, tá? Então, o Yogin, na reta final aqui da mensagem, começa a dizer que a espiritualidade, ao contrário do poder, significa entrega, tá? Tem uma mensagem atrás do Yogin que chama entrega. A entrega confiante a um poder maior, Andrea Cleone, né? Então, se a gente pretende ter o poder maior do que Deus, raciocinando como pessoas cabide, tá? Tentando domar Deus, pode desistir. Pode desistir porque é o ego que vai estar atuando, tá? E esse capítulo aqui, ele fala da caridade com ostentação do ego. Ainda quando praticamos caridade, sem essa atenção, podemos estar com o ego feliz. Olha o que eu estou fazendo, né? No centro da importância. Pelo menos eu vesti um nu, pelo menos eu matei a fome de uma pessoa. Tudo que é feito é contabilizado. Hoje a gente vai ver no Emmanuel sobre a contabilidade divina. Tá, tá bem interessante as lições do Evangelho hoje. Então, nosso orgulho ainda impera. Tudo é meu, né? Tudo é feito para exibição, uma passarela, né? Nós estamos desfilando uma passarela para os outros verem como a gente é bom, caridoso, como a gente é. Só que quando se busca Deus, precisa haver uma opção definitiva, tá? Então, a opção é entre o self
ou Deus interno, ou a consciência, e o ego, adoecido, iludido. Não tem como estabelecer condições, parágrafos ou incisos na lei que determina apenas entregue-se. Tá? Então, esse capítulo é uma complementação do capítulo entrega. Você não pode acariciar no coração nada mais do que Deus. Quando o indivíduo está apaixonado, a mente dele, o coração está preso numa pessoa assim. Ou vai estar em Deus, está na pessoa. E isso é o que está dizendo aqui, olha, é isso aí, que não deve ser assim. Porque vem sofrimento aí, vem frustração, vem decepções. Ou seja, alguém postula que o divino deve ocupar o primeiro lugar, alinhado com Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, né? Então, na hierarquia dos valores, Deus deve ocupar o primeiro lugar e a nossa opção deve ser pelo divino sem concorrentes, com exclusividade. É o que ele está botando aqui, né? E é o que nós acreditamos também, como o caminho para a felicidade autêntica. Porque se você deseja manter-se na propriedade de todos os bens, se o seu coração vibra com o diapasão da pessoa cabide, esteja certo, não poderá cantar no orfeão divino, ou seja, não vai participar do banquete, tá? Então, para concluir, ao ensinar Jesus que não é possível amar dois senhores, então tem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Deus e Mamon. Nós estamos estudando esse capítulo agora, né? Ou amamos um e odiamos o outro. E aí cabe a lembrança que não é a questão do dinheiro que é a condenação, senão a questão do apego. Tá? O apego em que o coração se aferrolha. Nós vamos ver isso hoje por uma feliz coincidência na lição de Mateus, tesouros do céu, tesouros da terra. Não há amor a Deus sem exclusividade pelo divino. Tá? Então, é uma coisa muito maior, muito mais impactante, a mística do encontro com o divino, quando você acaricia no coração a presença divina, não dá para comparar com nada menos, nada mais. Eu vou ler a conclusão do Espírito e diz assim: somente quando você aprender a não querer nada, então o ego agora deixa de ter os desejos, senão a Deus, a não desejar nada, salvo a Deus, a não reter nada, prender nada, senão Deus, a não amar coisa alguma que seja Deus, é que aprenderá a utilizar os bens da vida sem que eles constituam um obstáculo para a espiritualidade. Então, os bens, as propriedades, o dinheiro, tudo isso estará a serviço, Fábio, do espírito, e não o espírito escravo dessas coisas. Quando se tem a Deus, tudo mais pouco importa, porque não nos pode prender nem impedir de gozá-lo. Muito bem. Vamos para a segunda parte. Aqui na nossa leitura diária aqui, a mensagem onde a gente parou, tá? A primeira eu considero a mais importante. Vamos demorar um pouquinho nela aqui. Na Senda Divina, página 217 do livro Evangelho por Emmanuel, tá? Mostrei ele aqui.
Leitura diária no dia 6 de junho. Está aqui. Tá? O título: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Tá? Mateus 6,19. 217, Silvinha, a página que você está abrindo aí o livro, estou vendo. Nas sendas do mundo. Então, essa mensagem ele vai falar sobre esses tesouros do céu e os tesouros da terra. Começa falando das propriedades. Os tesouros da terra, riqueza, poder, influência, prestígio. Aquilo que alguém falou que o homem cabide, a pessoa cabide, acumula ao longo da vida. Quem gosta de muito prestígio, um dia vai comer um choquito, viu? Entendeu? Quem gosta de muito prestígio, um dia vai comer o choquito. Roberto. O choque de realidade, né? O choquito de... Então, os tesouros da terra, eles nos são despojados com a morte do corpo físico. As exterioridades, tudo que a gente deixa aí. No entanto, os tesouros do céu vão ficar conosco. Tá? Então, a mensagem segue um padrão. Os tesouros do céu são o amor que distribuímos. O próximo, nesse caso, nos fazem um favor, a bondade de receber alguma ajuda. Os pequenos favores que articulamos para aliviar os problemas do próximo, tá? Então, o indivíduo tem uma certa influência, uma amizade, uma pessoa está precisando de um exame, né? A pessoa faz umas 3 ligações e já amarra ali o exame, né? Conheço gente que faz isso, e com isso ajuda muita gente que teria enorme dificuldade de conseguir um simples exame ou um exame mais caro. Tá? Então, vamos ver aqui um pouco mais, tá? Assim, habitualmente, atraímos a riqueza durante a vida, tá? Vamos buscando, como homens, pessoas cabide, atraindo a riqueza, supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente as migalhas de amor que houvermos distribuídos, em nosso nome creditadas pela alegria, mesmo precária, daqueles que fizeram a bondade de recebê-las. Amontoamos o poder, os títulos, a influência. Um dia, porém, além da morte, tudo isso fica para trás e vão ficar o saldo dos pequenos favores que articulamos para o alívio daqueles que fizeram a gentileza de aceitar nossos impulsos fraternos. Aqui tem uma coisa interessante. Assim. Repetimos frases santificantes, crendo-as incorporadas aos nossos patrimônios espirituais. Então, quem vê a gente falar assim de evangelho, de amor, caridade, pensa que a gente já chegou lá. Nada mais iludido. Nossa verdade interior, pelo contrário, ainda é de imperfeição, de pequenez, de apegos, tá? A gente fica como um papagaio falando um bocado de vez. A gente brinca assim, quando a gente fala uma coisa 25 vezes a 50, aí o coração começa a aprender, né? Mas um dia a morte nos leva, o corpo físico. E se algo fica, será as pequenas consolações ou confortos, que ainda ligeiros, daquele que nos deram os singelos ensaios dos ouvidos, né? De aproveitar a lição.
Olha o que a Amanda chama, são apenas ensaio. Viu, Silvinha? Apenas ensaio, viu? Tem nada de verdade interior ainda. Aqui, ó, fica só na teoria, pouca prática. Eu gostei dessa característica da caridade. A caridade é a contabilidade divina. Ah, então existe um banco, não é um banco universal divino, e, Tereza, tudo fica ali sendo creditado e, né? A caridade não é só uma virtude divina, é um sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Uma coisa muito forte que aparece nessas leituras é a lei da cooperação, onde, para receber auxílio, a gente deve auxiliar. Para receber concurso espiritual, a gente deve movimentar, tá? É o bônus hora, não é, Farias? O crédito na contabilidade divina em nosso favor. Então, um dia, vamos colher do bônus hora depositado na contabilidade divina da caridade, os proventos, os lucros, os dividendos, né, desses investimentos, dona Belarmina Flores. Um dia, após a morte, né, toda a bagagem que não necessitamos serão confiscadas. Entretanto, a lei divina determinará que recolhamos com juros de alegria tudo aquilo que demos daquilo que somos, do que fazemos e do que sabemos, e do que temos também em socorro dos outros, transfigurando as concessões em valores eternos da alma, os tesouros do céu, que te asseguram amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Olha, então isso quer dizer juntar tesouros no céu? Não diga, porém, né, que não é possível. Em verdade, devemos a Deus tudo que nós temos, mas possuímos tudo que nós damos. Né? Essa é a frase de Emmanuel. Aquilo que a gente tem de verdade é aquilo que a gente dá. Muito bem. Então, o próximo versículo diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Dá uma espiadinha aqui nos comentários. Um desarranjo ectoplásmico de prestígio, viu? Nossa, tá inspirado. É dando que se recebe, né? É. Francisco de Assis colocou resumiu a lei da cooperação. E a gente vai ver exatamente aqui a confirmação aqui hoje. Pronto, então vamos seguir com a Juntai Tesouros no Céu. A mensagem Riqueza para o Céu, do livro Fonte Viva, o que significa acumular tesouro no céu? O que significa? Acumular tesouros no self, acumular tesouros no coração, na consciência, no espírito, e não acumular tesouros materiais. Tá? Esse é o sentido. E Emmanuel, psicólogo, ele fala assim, olha, há um incômodo com as pessoas que têm propriedades, principalmente quando são pessoas muito egoístas. Aí ele fala assim, olha, se você se incomoda com uma pessoa muito rica e que é egoísta, que é, né, assim, despreparada, na verdade, no fundo, você está sentindo inveja, revolta, ambição e desespero. E é preciso que assim não seja.
tá? Então, a gente precisa estar ligado com as intencionalidades, o fundo, né? É, se observamos as pessoas despojadas de qualquer escrúpulo moral, detendo valores no mundo, podemos até ter pena deles, porque a missão da fortuna é mais perigosa do que da escassez. Tá claro, né? A, as dificuldades mantêm as pessoas com o pé no chão da humildade. Quanto que a fortuna, o prestígio, pode gerar mais ilusões, além da excitação para os desvios. Então, a palavra ajuntai tesouros no céu quer dizer acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Tá? Então, está falando dos valores. Tá? Efêmera será o tesouro da terra, que é a evidência carnal. Aí ele cita algumas, viu? A beleza física, isso é um consolo para os feinhos, viu? Esse pessoal da cabeça grande, assim, né? Careca, né? Pois é, Alberto. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira, fortuna, né? Exatamente. Essa dualidade aí. Do lado de fora, a materialidade, do lado de dentro, as virtudes ou os valores. Boa noite, Otávio. Então, tudo isso é máscara humana que o tempo transforma. Verdade, o tempo passa, não tem jeito de não fazer umas ruguinhas, né, Tereza? Umas ruguinhas, tem jeito não. Mas podemos amealhar os tesouros do céu. Amealhemos bondade, cultura, compreensão e simpatia. Sem a educação pessoal, a educação espiritual, é inútil nossa penetração nos céus. Porque se a gente for posto no mundo lá mais evoluído, a gente vai perturbar, né, o trânsito, né, vai começar a criar um transtorno lá no mundo espiritual superior. Não tem como, não tem como, viu? É, daqui a pouco ia virar um inferno e não um céu mais. Não é, Otávio? Então, vamos crescer para a virtude, incorporando a sabedoria, porque amanhã todos nós, né, aí uma questão de 25, 50, 75 anos, vamos passar pela mão niveladora da morte. Quando, olha que notícia, não é só qualidade nobre que segue com a gente, não, as qualidades aviltantes também seguem. Ah, então nosso tesouro do céu pode ser a nossa miséria do céu, Alberto, não é? Se a gente não cultivar desde agora o tesouro do céu, a gente vai cultivar a miséria do céu, pobreza de luz, não é? Então, as coisas externas, Farias, elas ficam, mas as internas acompanham a gente. Ficam no mundo aí com a morte, mas as internas acompanham, inclusive as qualidades aviltantes aqui de Emmanuel. Bom, aí ele nos convida ao treino, o exercício do bem. O bem é o tesouro do céu. Tá? Então, essa mensagem ela é bem cirúrgica, viu? Ela atinge bastante a gente. Logo de cara diz assim, ó, nós inventamos muitos pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem.
Amolentados no reconforto, aí eu já anotei, o reconforto amolenta, né? Então, muito comodismo faz moleza, assim. Não ignoramos, instalados egoisticamente em vantagens do imediatismo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Solidariedade humana é a lei da cooperação. Todavia, nós adoramos desculpas, é o mecanismo de defesa do ego. O ego é uma ilha com muralhas fortes e ele se defende. Uma das principais defesas do ego é a racionalização, são as desculpas, né? Desculpas a rodo, né? Então, ele diz assim, usamos demais desculpas, escondendo nossa teimosia e mascarando a deserção, tá? Então, quais são as nossas desculpas? Eu não tenho competência para isso, não. Nossa, estou cansado. E agora? Nunca mais a gente vai poder dizer assim, estou cansado. Essa daqui é demais, ó. Estou sem tempo. Nossa, a vida está muito corrida. Não tive tempo. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer qualquer coisa. Então é melhor não prometer, viu, Silvinha? Não tive tempo. Estou doente, né? Eu precisava ter apoio para fazer, né? Eu precisava de apoio, de cooperação. Aí Emmanuel segue batendo na gente, né? Aqui e ali empregamos expressões cronificadas, ou seja, velhas desculpas, que justificam a nossa fuga do dever. De que dever? O dever do exercício do bem, do treino, né? A vida é muito difícil. No livro Missionários da Luz, uma família estava dentro do centro e saiu a mãe, o filho e a filha, né? A mãe e dois filhos, uma filha mais jovem, todos iluminados, assim, todos confiantes. Na cabeça deles a luz brilhava. Assim. Bastou atravessar o portão de madeira do centro e descer ali uma esquina. As entidades montaram nas costas dele. Aí foram pessoas cabide. E aí a mulher começou a dizer: a vida é muito difícil. Aí outra entidade foi no irmão, né, no filho mais velho, falou. E aí o filho falou: é mesmo, é muito difícil mesmo a vida. E aí, a sintonia que estava lá em cima, dentro do centro, lá fora, começou, ó, e a cabeça deles foi escurecendo. A cabeça dele foi, ao olhar de André Luiz, que acompanhava de perto, foi vendo a escuridão. E aí começou aquela série de queixas e reclamações, e começou isso aqui. Impossível alcançar a paciência, a luz. É melhor esperar dias melhores, né? Nossa, essa daqui eu usava muito, agora eu não posso mais usar, viu, Abel? Ó, vamos ver, né? A pessoa pede qualquer coisa, eu falo, vamos ver. Olha, vamos ver é dizer, ó, o que você está pedindo eu não vou fazer. Aí diga logo, vamos ver é diferente de vamos fazer, viu? Então, a gente usa muito tudo isso, viu? Estou cansado, estou sem tempo, estou doente, preciso de apoio, né? É muito difícil, quase impossível. Vamos ver se eu dou conta. Eu não dou conta. E ali o tempo vai passando e a gente vai dando essas desculpas. Na maioria das vezes, para fazer o bem, a gente exige uma série de exigências, cálculos e preceitos. Enquanto que para o mal, imaginamos
as consequências. Então, o que significa não fazer o bem? O Tiago, apóstolo, afirma no sua carta 17:4, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete falta. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 642, cumpre a pessoa fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então, nós somos também responsáveis pela omissão. E o Espiritismo é doutrina de quê mesmo? Aqui vai dizer, o Espiritismo é uma doutrina da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade. Essa doutrina vem esclarecer que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Muito bem. Agora, ele vai falar um pouco do mundo espiritual e trazer uma notícia que pode passar despercebida. Essa notícia não conte nas palestras no centro, viu? No céu tem traças e ladrões também. É, tem café também, viu? Café bom, gourmet, viu? Exatamente. Então, Fagundes, no céu tem traças e ladrões. É a notícia, viu? Fica na entrelinha, às vezes a gente acha que conhece mundo espiritual. SDNI. Sabe o que é SDNI? Sabe de nada inocente. Céu com céu. Ele volta a falar da inveja das propriedades dos outros. Em todas as fileiras cristãs, espiritistas, cristãs, católicos, evangélicos, pessoas ambiciosas de recompensa. Presume encontrar nessa declaração, ajuntai tesouros no céu, declaração de Jesus, uma vingança contra aqueles que, pelo trabalho e devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. Então, aqui já está falando do indivíduo que tem a propriedade, mas que trabalhou muito para ter. Não é irresponsável, não é mau, tá? Não é imoral, apenas é dedicado. Então, tem gente que tem inveja mesmo assim e acha que a vingança vai ter do lado de lá. O que lhes parece confiança em Deus, no entanto, é ódio disfarçado. Eita, Emmanuel não alisa não, viu? Você acha que é cristãozinho, espírita e tudo? Não, você sente ódio disfarçado. Então é um encontro com a verdade interior. E a nossa verdade interior ainda não é tão bonitinha como parece. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros, lançam a crítica e a rebeldia, aguardando o paraíso para a vingança. E não será por morrer que ninguém vai encontrar automaticamente os planos superiores. Tem um livro de André Luiz, e eu não vou falar do conteúdo do livro, apenas o título. A vida continua. Nada mais verdade. A vida continua exatamente como tem sido a gente. Ninguém vira santo, ninguém piora, vira Satanás também. Os apegos daqui continuam os apegos de lá. Uma pessoa que não consegue aqui, dando essas desculpas, estou cansado, estou sem tempo, vamos ver, vai continuar do lado de lá assim o espírito, vamos ver, estou cansado, né?
estou sem tempo, vai continuar assim do lado de lá. Não pensa que vai assim de repente mudar, não, vai continuar. O trabalho deve começar aqui já, né? A nossa opção, já diz alguém lá atrás na mensagem. Então, não será por morrer que a gente vai mudar automaticamente. É certo que brilham cidades superiores, tá? De nosso lar para cima, umbral leve, né? Umbral leve, quarta camada, quinta camada, artes, ciências, existem. Mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas, tá? Então, o indivíduo de Mutuípe, então tem uma Mutuípe espiritual, onde naturalmente o indivíduo vai residir em Mutuípe espiritual, né? Como também Mirassol espiritual, né? Recife espiritual, né? Grande ou pequena, ela fica acima. E lá tem traças e ladrões, política, eleições, voto, imposto de renda, chocolate, tem coisa, tem tudo, contrabando, porque é feita de humanos que passaram por lá de lá e continuam os mesmos. A vida continua. Para subir, precisa de um esforço de elevação, né? Então, nessas cidades acima, existe uma imensa cópia de traças e ladrões. Aí, Emmanuel falando. Nas linhas evolutivas, além do sepulcro. Tá? Em cima de Salvador aí, Tereza, Nossa Senhora... Não, Salvador é Nova Redenção, parece. Nova Redenção. Conquista, Nossa Senhora das Vitórias, né? Quando o mestre nos recomendou ajuntar tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, da paz. A pessoa que adquire fé e conhecimento, virtude, iluminação na consciência, no íntimo, essa tem um roteiro celeste, ela tem um mapa que pode elevar. Quem aplica os princípios que abraça acaba conquistando uma carta preciosa. Quem trabalha diariamente tem um esforço metódico no bem. O esforço é o treino, né? O exercício. A gente fica assim, não vou fazer minha caminhada, não. Não vou, tá? Eu sou messinha, não vou para academia, prefiro ficar em casa debaixo do cobertor, que está muito frio. Mesma coisa, o exercício do bem, a gente fala, não, esse negócio é difícil demais, dá muito trabalho, né? Estou cansado. Então, esse exercício metódico diário do bem, né? Na prática do bem, amontoando as riquezas dos cimos. Tá? Então, essa fantasia de que a gente passa por lá de lá e depois vem um Clarencio da vida e leva a gente para nosso lado, dá um banho. Fantasia. Quem se limpa é nós mesmos, desde aqui. Começa o trabalho da faxina. A reforma íntima envolve faxina também, limpeza. Quebrar estruturas, né? Uma parede dura de preconceito. Mudar, né? Móveis de lugar e botar tudo para fora, o que não presta, né? Tudo isso envolve a reforma da casa. Além da terra, no mundo espiritual, existem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais, cidades elevadas. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. Nesse mesmo livro que eu citei, Missionários da Luz, a tese do livro envolve que os vícios dos médiuns impediam desenvolver a mediunidade deles e impediam da elevação deles no mundo espiritual.
Então é da lei que o divino se identifique com o divino, e ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração, né? E Alexandre fala assim: a pessoa na terra tem vocação para o abismo. Gente, que notícia trágica, terrível. Tem uma pequena mensagem que fala da contabilidade divina, tá? Isso aqui está datada 10 de junho, no livro, que fala dos tesouros do céu. Um resumo breve: observarás um dia, além da morte, que tudo quanto retiveste sem proveito passará de mãos, como alguém que escreveu uma música na partitura e nunca tocou. Aí ele fala: pensa nas disponibilidades que a traça não rói, nem a ferrugem consome. Os tesouros do céu. Quais são? A palavra de bondade, uma hora de auxílio aos semelhantes, né? Aquele plantãozinho de passe lá na terça-feira ou em qualquer outro dia, que você disponibiliza ali um turno do seu dia, sua semana para servir, né? Atividade social, estudos, o alívio aos doentes, o gesto de solidariedade, mas também o perdão nos relacionamentos, a ternura que você envolve uma criança, uma pequena moeda que você coloca na mão de alguém que está ali amargurado, né? Uma mensagem de esperança. Tudo isso são os tesouros do céu. São os créditos nossos na contabilidade divina. E Deus, que é o nosso Pai, através do respeito às suas leis e do esforço com quem nos empenhamos a cultivar-lhe e estender a seara de luz e a obra de amor, né, nos abençoará também. A próxima mensagem é o versículo 6:21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tá? Então, o que é que tem? Aí a opção de volta, viu? O livro, a opção, a mensagem que a gente leu no início. Então, nós já temos propriedades, que é o texto é propriedades. Propriedades são presentes e dons presentes que Deus nos dá. Aí ele fala assim: olha, o sol todo dia brilha e a gente recebe com indiferença. A água pura que a gente bebe, a água que a gente toma um banho, né? As flores que embelezam, que perfumam, o ar puro que a gente respira. No entanto, para quem está numa sintonia negativa, respirando junto com entidades obsessivas que também respiram na mesma, mau humor, queixa, reclamação, o que que acontece? Quando chove, a pessoa reclama. Se o sol está quente, reclama. Se a água entope no cano, reclama. Se a lama faz lama, reclama, né? Se uma pedra no sapato entra, a pessoa machuca as flores do caminho. Se o ar bate no chão e levanta poeira, reclama também. Então, não é a bênção, é como a gente recebe a bênção, né? Por último, ele fala do corpo físico, que é uma bênção prodigiosa. Nossa visão, nossa audição, nosso raciocínio, orientação, quando podemos aprender. Então, nós temos na bênção do corpo todas essas potências da alma, né? E nos preocupamos com as propriedades alheias, às vezes com inveja. Nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos que já tem
da intimidade. E lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender os tesouros do trabalho e a riqueza e as riquezas do amor. Então nós todos somos ricos, temos os tesouros do trabalho e as riquezas do amor que podemos ofertar. A última parte diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que coisa, viu? Se a gente enxerga o bem, Andréa, aprimorando os sentimentos. Deixa eu dar uma passada aqui de volta né, as virtudes do coração são desenvolvidas para não decretar falência antes de partir, Alberto. Juntar as moedas da viúva, o óbolo da humildade, né? Tudo a ver. Aqui, como embaixo, também em cima do Hermes, hermetismo, a lei, né? Exatamente. Coerência. Segue como é a verdade. E Andréa Cleone, aprimorar os sentimentos e eles, sim, nos acompanharão como os tesouros do céu. Então, os olhos, a mensagem olhos, que é, como é que nós vemos? Qual é a essência do teu olhar, assim? Todo mundo quase tem olhos, porém, os olhos são diferentes em todos os lugares. Há olhares de malícia, tá? O indivíduo que olha com malícia, ele está sintonizado com outras entidades que são maliciosas. Olhos de crueldade, sintoniza espíritos cruéis. Olhos de ciúme, espíritos ciumentos. Olhos de ferir, olhos de desespero, espíritos desesperados. Imagine uma profissional de saúde, né? Dentro de um hospital, onde morre gente desesperado, despreparado. Aí a pessoa entra em desespero, sintoniza quem? O espírito, a entidade que faleceu na UTI, numa cirurgia, num estado de desespero. Esse espírito fica no seu campo. Se for médium, mais ainda. Se frequentar um trabalho mediúnico, saudável, esse espírito vai ter acolhimento e encaminhamento. Senão, vai ficar na hora da pessoa. Viu, Cláudia? Ó, os livros que eu citei, Cláudia, Missionários da Luz. Esse livro aqui é o Evangelho por Emmanuel, Mateus, na lição do 12 de junho. Tá? E o Divina Presença já vimos. Então, se nós temos olhos de atrair a viciação, olha, o indivíduo viciado, ele é acompanhado por entidades viciadas também. São obsessores? Não, são parceiros. E aí passa para o mundo espiritual, vai para onde? Para a região sombria. Não vai se elevar. Vamos, o livro Missionários da Luz, ele desilude, não vai ter elevação. Tá? Olhos de quê? De reparar os males alheios. Isso é horrível, viu? De olhar o defeito das pessoas, a crítica, né? Olhos de desencorajar as boas obras. Fala das trevas essa. Olhos de indiferença, de egoísmo. Olhos de irritação, que é a pequena tomada da obsessão, como vimos semana passada. Bom, se aspiras, no entanto, enobrecer a sua visão, procura ajudar e amar, a perdoar sempre, e guardará contigo os olhos bons do Evangelho, instalando no próprio espírito a compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. E para finalizar, meus amigos, nós já temos quase uma hora aqui já. O engenho divino, que é o corpo físico, não é?
Você tem a impressão que reside em Salvador, reside em Conquista, reside na cidade ou no campo, na roça. Na verdade, cada um mora no próprio corpo. O engenho divino. Tem máquinas como aviões, navios, mas precisa dos pés para pisar o chão, né? Um grande telescópio não é nada sem os olhos. E aí ele vai valorizando o corpo físico. Imperioso saibas manejar o corpo como o engenho divino que a vida te empresta, ok? Nem o corpo é nosso também. É empréstimo. Não te enganes com o esmero de superfície e de superficialidades. O motorista pode ter uma Ferrari, mas se tiver embriagado, ele pode provocar um acidente. Então, é imperioso expungir o lixo moral, o olhar mau, né? A malícia, a negatividade, sair dessa sintonia baixa que nos prende na mesquinharia de uma sintonia material, assim, e elevar. O evangelho está cheio de elevação. Jesus subiu numa montanha, Zaqueu subiu no sicômoro, o filho pródigo se ergueu e foi ter com o pai na fazenda. É o símbolo do esforço de ascensão, de elevação, né? Da sintonia. A medicina espiritual diz: a vida orgânica tem como base cada célula, um centro de energia. E o diretor, que é o espírito, se tiver estado de cólera, né, de mau humor, de ressentimento, de mágoa, o próprio desânimo não é uma coisa legal. A gente deve combater o desânimo. É normal sentir desânimo, não só tem dias bons, mas a gente não deve dar muita moleza para desânimo, não. Não estou falando de depressão. A irritabilidade, tudo isso são crises da cúpula da mente, que vai ocasionar um desastre na forma de doenças ou desequilíbrio, primeiro emocional, depois físico. Então, dirige o teu corpo com o SOT. Tá? O SOT tem 2 S e 2 T's. Serenidade, para ter serenidade, silêncio, né? Oração, para poder manter ali a sintonia com o Pai, mantendo o trabalho, sem acomodar, e procurando tolerar a imperfeição dos próximos, né? Então, ele conclui: dirige o teu corpo com serenidade, compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, reanimação cardíaca, cirurgias, quimioterapias, tratamentos vários, transplantes, na Terra ainda ninguém encontra um corpo novo para comprar, né? Não tem dinheiro que compre um corpo novo. Muito bem, amigos. Então, uma semana de paz para vocês todos. Vou parar a gravação.